Está começando mais um vídeo aqui no meu canal e por isso eu te agradeço novamente por ter aparecido, por ter voltado, principalmente por ter voltado e acreditado no Heron. Então, muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós falaremos de renda variável, principais ativos e tributação. Então, nós já vimos renda fixa. E esse vídeo nós iniciaremos falando de renda variável, quais são os principais ativos, como que eles funcionam, como eles se comportam, quais são os principais riscos envolvidos quando você trabalha com ativos de renda variável, qual é a tributação, tem IOF, não tem, quais produtos que são isentos de IOF, então como é que funciona tudo isso? Então vem comigo, continue aqui que você está no lugar certo para se tornar capaz de gerir seus próprios investimentos, né? Falo isso em todos os vídeos, é isso mesmo. Essa é a proposta do livro Panaceia, Invista sem depender de profissionais. Aproveitando, o que você tem que fazer agora? Vai lá, se inscreva no meu canal, aproveite, ative já os sininhos para receber as principais notificações. Por que não? Dá uma olhadinha, vai lá no meu Instagram, você vai me conhecer melhor. Ainda tem pouca coisa, mas se você interagir comigo, esse negócio vai aumentar bastante. E se você quiser adquirir o livro Panaceia, basta entrar no meu site www.eronmarques.com.br ou então aí por várias plataformas distribuídas pelo Brasil. Você consegue adquirir a Amazon, você consegue adquirir pelo Google Play Livros, você consegue adquirir em outras plataformas. Basta você digitar no Google que você vai encontrar facilmente, tá bom? E o que você vai aprender aqui hoje? Você vai aprender sobre ações, você vai ver sobre BDRs, sobre fundos de investimentos imobiliários, sobre os fundos de índices, os famosos ETFs, e eu vou dar uma pincelada bem rápida ali sobre derivativos, tá? Então vamos começar com as ações, entendendo o que é e como funciona esse mercado acionário que é tão grande aqui no Brasil e ao redor do mundo. Então nós temos dois tipos, duas formas. Temos as ações ordinárias e temos também as ações preferenciais. Qual é a diferença entre elas? As ações ordinárias servem para aquele público que quer exercer o controle ou participar até, né, de decisões estratégicas, exercendo parte ali no controle dessas empresas. Como assim? Então, as ações ordinárias te dão direito a voto. Você é capaz de ser ouvido. Quanto mais ações você tiver, mais será a sua influência sobre a empresa. Ah, Iron, quero ter o controle sobre aquela empresa. Eu quero mandar nela. Eu sou foda e eu quero poder mandar nessa empresa. É assim que eu gosto de levar a vida. Tranquilo, basta que você adquira, então, 50% mais uma das ações. Então, você tendo a maioria das ações, 50% mais um, você passa a ter o controle da empresa. Então, quando você olha grandes empresas como Petrobras, como Vale, Braskem, Klabin, JBS, tantas outras, você vai ver que existe, às vezes, fundos de investimentos ou investidores institucionais, que são empresas, pequenos grupos, né, que adquirem partes dessas empresas através das ações ordinárias, justamente para exercer influência ou controle sobre elas. Por que a Petrobras é uma empresa estatal? Porque o governo federal detém mais de 50% das ações da Petrobras. Por isso que o governo federal exerce o controle. Vamos lá, e a Vale? A Vale é uma empresa pública ou é privada? É privada. Porém, mesmo sendo já privatizada, ou seja, não pertence ao governo, o governo acaba exercendo indiretamente o controle sobre a Vale. Porque quando você olha quem são os maiores acionistas e você soma as participações, você percebe que a maior fatia ainda é do governo federal. Por isso, ela ainda exerce grande influência e controle sobre a Vale, tá? Outras empresas você pode consultar pelo Google ou outros canais, né, que você já conhece para olhar quem são os principais acionistas. Isso também é estratégico para você saber quais são os interesses que estão acontecendo nesse segmento em relação a essas empresas que você está, de certa forma, dedicando alguma análise ou estudo para poder fazer o seu investimento. Isso é muito importante. Bom, além disso, eles oferecem o chamado tag along de 80%. O que é um tag along? Ele é um mecanismo que foi criado para proteger os minoritários. Então, digamos que você, né, decidiu comprar as ações
ordinárias de uma determinada empresa e você teve uma pequena participação. Você comprou ali, digamos, um lote de 100 ações de uma empresa. Vamos lá, Petrobras. Então, tag along quer dizer o seguinte: você é minoritário, você está bem distante de ter um grande potencial e, né, o controle da empresa. Você, então, é considerado, como a maioria dos investidores, um minoritário. Só que se acontece uma mudança no controle acionário da Petrobras, da Vale ou qualquer outra empresa que você queira utilizar como exemplo, vai acontecer o seguinte: haverá uma oferta, né, pelo controle da empresa, ou seja, pelas ações ordinárias, pela maioria dessas ações, para que esse novo grupo, né, que quer exercer o controle sobre a empresa, possa adquirir, então, assim, ter a maioria dos votos na mesa, certo? Essa oferta, o tag along prevê o seguinte: se essa oferta existir, uma oferta pública de aquisição, essa oferta tem que ser equiparada em 80% aos minoritários. Ou seja, digamos que o Heron então tem um lote de 100 ações, você tem um lote de 100 ações, então nós somos investidores minoritários, certo? Logo, tag along nos protege. Eu tenho um tag along de 80% e você também tem um tag along de 80%. E o grupo XYZ decidiu comprar, vamos lá, o Bradesco. Neste exemplo, fez uma oferta de R$ 10 sobre as ações do Bradesco, de cada ação ordinária. Eu tenho 100 ações ordinárias e você tem 100 ações ordinárias, só que nós somos minoritários, ninguém vai nos ouvir. Esse mecanismo vai nos proteger, vai dizer o seguinte: olha, Heron, houve uma proposta de aquisição de 50% mais um das ações do Bradesco no valor de R$ 10 por ação ordinária. Você tem 100 ações e o teu colega ali tem 100 ações. E vocês estão protegidos pelo tag along de 80%. Isso quer dizer que essa mesma proposta de R$ 10 por ação se estende a vocês, caso vocês não queiram, né, continuar com as ações, já que a mudança de controle haverá, e por algum motivo você não quer participar disso, você pode vender para esse grupo, né, as suas ações, só que ao valor de R$ 8, ou seja, 80% dessa proposta que foi feita para o Bradesco para adquirir os principais acionistas, tá? Então você está protegido 80% em relação ao valor que foi ofertado. Você pode vender essas ações se assim você optar para esse grupo e eles vão adquirir as 100 ações por R$ 8, tá? Pode ser que no momento esse valor de R$ 8, né, não seja interessante e você decida ficar. Isso não é um problema, isso é um direito que você tem, você não é uma obrigação. Você vai só apenas analisar, ver as condições e ver se faz sentido para você continuar ou vender as ações, certo? Existem a maioria das empresas, né, grandes empresas, bancos, né, as melhores aí na bolsa oferecem tag along de 100%. Isso quer dizer o quê? Esse valor, o Bradesco é um que oferece tag along de 100%. Então, nesta oferta que eu usei como exemplo, de R$ 10, eu com um lote de 100 ações e você com um lote de 100 ações, nós teríamos a mesma oferta, ou seja, o grupo, se nós optássemos por vender nossas ações, eles teriam que comprá-las pelo mesmo valor que foi ofertado, ou seja, por R$ 10. Então, saiba que existe o tag along, que é um mecanismo para proteger os minoritários, tá? Agora falando um pouquinho sobre as ações preferenciais. Essa é a queridinha, né? Queridinha dos olhos da maioria dos investidores. Por quê? Por que ela é a queridinha? Porque ela dá preferência, por isso preferencial, preferência no recebimento de dividendos, parte do lucro da empresa. Então, se você quer investir em ações com a intenção de receber uma renda passiva, que tem muita gente que faz isso hoje e vive disso, aliás, então você tem que optar pelas ações preferenciais. E o que são dividendos? Dividendos é uma parte do lucro líquido. Lembra? Lucro bruto, paga, recolhe os impostos, né, os tributos devidos, né, temos o resultado de lucro líquido e parte desse lucro líquido ele é distribuído aos acionistas. Vamos lá. A lei das SAs, ou seja, a lei das sociedades anônimas, prevê ao menos 25% do lucro líquido para ser distribuído aos acionistas. Tem empresas que distribuem 50%, 40%, 35%, enfim, cada empresa faz a sua política, tá? E como eu ganho, que forma eu ganho, qual é o valor que eu vou ganhar, aí depende do lucro da empresa e o tanto de ações, né, preferenciais existentes. Porque, na verdade, você vai pegar o lucro líquido, dividir por essas ações, que você vai ter um valor por ação. E agora, para saber o quanto que você vai receber de fato,
Quanto mais ações você tiver, mais valor, mais será o volume que você vai receber, porque ele é proporcional à quantidade de ações que você possuir. E há também o juros sobre capital próprio nas ações, tá? E o que é o juros sobre capital próprio que remunera também os acionistas? Trata-se de lucros retidos, que não foram pagos anteriormente. Então, digamos que uma empresa teve lá um lucro de 1 bilhão. Pela lei das SAs, 25% tem que ser distribuído em dividendos, pelo menos isso, né? 25%. Então, nós estamos falando aí de 250 milhões, tá? Imaginamos que a empresa tem uma política de 40% de distribuição, só que nesse ano, o que ela fez? Ela distribuiu o mínimo, 25%, e reteve o restante. E guardou em caixa, está ali guardadinho. E aí ela preferiu, né, para alegrar os acionistas, tem muito isso, né? As empresas procuram sempre criar atratividade para que as suas ações sejam valorizadas, né? Então precisam tratar muito bem seus acionistas. Por isso que muita gente fala por aí, quer ganhar dinheiro, seja um acionista de uma empresa, tá? Então, esse lucro retido, a empresa decide numa assembleia, né, numa reunião, pagar juros sobre o capital próprio. Isso é lançado como despesa para a empresa, ela é juros, né, pagamento de juros, então é lançado como despesa dedutível do lucro líquido. Então, por isso que é comum você ver empresas, né, que pagam, remuneram bem seus acionistas, como os bancos, principalmente, Vale, Petrobras, essas grandes empresas, remuneram muito bem, porque remuneram os acionistas através dos juros sobre o capital próprio e também remuneram por dividendos. Então, veja só, no juros sobre o capital próprio, como é uma despesa, tá? Não vem do lucro líquido, é uma despesa, haverá tributos. Porém, o seu valor costuma ser maior, né? O valor pago costuma ser maior do que o valor de dividendos. Como assim, Heron? Quando você faz o cálculo por ação, lembra que eu falei? Você pega o total de lucro que será distribuído e você divide pela quantidade de ações. Aí você tem o valor de dividendos por ação. Para juros sobre o capital próprio, o raciocínio é praticamente o mesmo. Então a empresa decide qual valor que vai pagar, vai remunerar sobre juros, pega esse valor e divide pela quantidade de ações. E normalmente o valor de juros sobre o capital próprio é levemente maior do que os juros, do que os dividendos. Um exemplo, digamos que o dividendos de uma empresa deu 15 centavos por ação e que o juro sobre o capital próprio foi de 20 centavos. Então, por que tem essa diferença? As empresas fazem isso? Porque os juros, quando você receber, haverá dedução do imposto de renda. Então, aqui você paga imposto, dividendos você não paga. Por isso, para se equipararem, eles pagam um valor maior em juros sobre o capital próprio. Quando retém o imposto de renda, o imposto devido, você vai ver que você vai receber praticamente o mesmo valor que você está recebendo em dividendos. Então, isso é uma estratégia muito utilizada. Primeiro, vai deixar você, investidor, muito feliz, porque você está recebendo nas duas pontas, né? Iron, mas eu estou recebendo e tem imposto de renda. É melhor pingar do que faltar, não é? Então, mesmo recebendo e tendo imposto de renda, é melhor entrar dinheiro. Então, você vai receber os juros sobre o capital próprio e também os dividendos. Não é uma maravilha? Pois é. Por isso que as empresas fazem isso. E, ao mesmo tempo, lançam como despesa ali contabilmente, né, no seu balanço, e pagam menos imposto de renda. Então essa estratégia é muito utilizada, né, ao redor do mundo, e aí depende claramente das políticas, das leis de cada país, mas no Brasil é muito utilizado pelas empresas. E não para por aí, então você viu que você pode receber dividendos, juros sobre capital próprio e também pode ter bonificação. E o que é bonificação? Também é parte, né, de lucros não distribuídos e que normalmente são transformados aí em capital social, ou seja, viram ações. E a empresa decide bonificar. Mais um mimo, olha que legal. A empresa decide bonificar seus acionistas. Como assim, Heron? Exatamente. Ela transformou aquele lucro em capital social e tem mais ações e ela decide uma parte dessa quantidade distribuir aos seus acionistas. Você vai receber ações, você vai ganhar ações da empresa. Então, raciocínio também é o mesmo, pega essa quantidade de ações que foram transformadas de lucro, transformado em ações, né? Faz aí o cálculo proporcional à quantidade que tem em circulação para bonificar, para você saber o quantas ações você vai receber em relação à bonificação. E aí é proporcional à sua participação,
né? Naturalmente proporcional à sua participação. Mas ainda não acabou, temos também a subscrição, que é mais um direito previsto aos acionistas. E o que é a subscrição? Para ficar fácil o entendimento, a sua compreensão, eu vou trazer números baixos, tá? Para que você possa, sim, e ficar mais fácil para você entender. Ó, vamos lá. Então, uma empresa ela tem 100 ações em circulação, certo? E você tem 10 ações na sua posse, na sua mão. Ou seja, a sua participação sobre o total é de 10%, uma boa participação. E a empresa decide emitir novas ações para captar mais dinheiro no mercado primário, tá? Mercado primário, a empresa emite ações, realiza IPO, emite aqui, capta recurso, entra recurso no caixa, né, entrega as ações para quem adquiriu, pega o dinheiro de quem comprou. Esses acionistas, se quiserem vender essas ações, vão fazer isso no mercado secundário. E daí eles pegam as ações de posse e negociam com outros investidores, tá? Então, mercado primário, a captação pela empresa, porque ela lança ações lá na bolsa, né, capta o recurso e utiliza esse dinheiro para realizar seus investimentos, seu processo de expansão. Eu, investidor, lá no mercado primário, adquiri as ações, mas agora eu quero vendê-las. Eu paguei 10 e quero vendê-las por 15. Então eu vou no mercado secundário, faço a oferta via home broker, alguém gosta da oferta, porque ela está a mercado, ao valor, ao leilão que está acontecendo naquele momento, e aí, caso essa operação acabou, vendi as ações, né, por um determinado valor, certo? Então, mercado primário, mercado secundário. Voltamos aqui ao assunto subscrição. Então, subscrição você tem 10%, lembra-se? 100 ações a empresa tem emitidas, você tem 10 ações, a sua participação é de 10%. Ela decide novamente captar recursos no mercado primário, lançando mais 100 ações. Ela já tem as 100 ações emitidas. Quer lançar mais 100 para captar recursos. Então, vai aumentar a quantidade de ações em circulação. De 100 vai para 200. Concorda? E a sua participação está em 10. Então, você tinha 10% de participação sobre o total de 100. Como está lançando mais 100 ações para captar dinheiro, 100 mais 100 nós temos 200, a sua participação continua em 10 ações, ou seja, 5% caiu. A subscrição é isso, é um direito para você manter a sua participação. Então você vai ser notificado e vai dizer o seguinte: Heron, você tem 10% de participação, ou seja, você tinha 10% de participação no total de 100 ações, nós estamos emitindo mais 100 ações para captar recurso, agora nós teremos 200 ações em circulação no mercado, e se você quiser manter, né, a sua participação, seu nível de participação em 10%, você vai ter que adquirir, né, mais 10 ações. Só que a oferta ela é diferente da oferta pública, tá? Você normalmente tem uma oferta mais vantajosa para que você possa adquirir essas ações, ou seja, um bom desconto. E normalmente, se ela está bem, a empresa está bem, está crescendo, né, gerando resultados, é normal as pessoas se interessarem, se tiver dinheiro, condições, adquirirem, né, por um preço mais vantajoso. Fundos de investimentos fazem isso, grandes investidores, os investidores institucionais fazem isso, tá? É uma ótima estratégia porque é um benefício. Então imagina que ela foi lançada, essas novas ações, essas 100 estão sendo lançadas a R$10 no mercado. Você recebe a proposta para adquiri-las em 9, 8,50. Então ela vem com desconto e isso, claro, é muito interessante. Se você tiver condições e você quiser fazer a aquisição e manter a sua participação de 10%, ou seja, eu tinha 10 ações de 100, 10%. Agora tem 200 ações, eu estou com 10 ações apenas 5%. Eu quero manter minha participação de 10% sobre 200. Então, preciso ter 20 ações. Eu tenho 10, tenho que adquirir mais 10. Então, eu posso fazer, imaginamos aí que o valor proposto para você foi de 8,50. Então, eu tenho que comprar 10 ações por 8,50 cada uma. E aí você mantém o seu nível de participação em 10% sobre o total de ações emitidas por essa empresa, tá? Joia! Acabamos aqui, mas você viu que tem bastante benefício para você se tornar um acionista, né? Então nós vimos dividendos, juros sobre capital próprio, nós vimos bonificação e, por fim, subscrição. Certo? Está determinado já a investir em ações? Calma, tem mais coisa para a gente ver e para você decidir naquilo que você quer investir. Nós vamos falar agora sobre as BDRs, Brazilian Depository Receipt. Trata-se de um título, um certificado, nome B de Brazilian, Brasil, né, que vai propiciar, vai
né, propiciar ao investidor brasileiro investir em empresas que não são sediadas aqui no nosso país. Como assim, Heron? Então, se você quiser investir em umas ações da Apple, como que você vai fazer isso? Como que você vai fazer isso? Através das BDRs, porque a Apple é uma empresa americana. Você só conseguiria investir nas ações da Apple se você fosse um cidadão americano, se você morasse por lá, ou então se você abrir uma conta global, hoje está na moda, né, uma conta global, os bancos andam oferecendo, ou então você abrir uma conta numa corretora que te ofereça o ambiente da Bolsa Americana. Aí você consegue fazer esse investimento. Se você quer simplificar sua vida, não quero ter mais conta, não quero abrir mais nenhuma conta, nenhuma corretora ou uma conta global, eu quero continuar no meu banco operando por ele. Você faz isso através dos BDRs, que são certificados que estão atrelados a essas ações. Um banco vai lá, adquire, um banco brasileiro vai lá, adquire. Ó, vamos ver como é que funciona essa dinâmica. Nós estamos falando de uma bolsa lá no exterior. Vamos pegar o exemplo da Bolsa Americana. Então, existe um custodiante no exterior, ou seja, aquele que guarda as ações da Apple, vamos pegar as ações da Apple como exemplo, e mantém as ações bloqueadas e depositadas aqui no Brasil, certo? Por quê? Uma depositária no Brasil adquiriu essas ações, que adquiriram uma quantidade de ações, imaginamos aí o Banco do Brasil, então ela passa a ser a depositária aqui no Brasil, tá? E ela realiza a compra das ações no exterior emitindo os BDRs. Por quê? O Banco do Brasil tem agora essa quantidade de ações da Apple e ela emite os BDRs, que são certificados que estão espelhando essas ações, que estão lastreadas nessas ações da Apple que o Banco do Brasil adquiriu lá nos Estados Unidos, certo? E está fazendo a custódia. Aí lança esses certificados na Bolsa, sobre a tutela, sobre a supervisão e autorização da CVM, e está lançado aí para os investidores realizarem, né, seus investimentos, caso tenham interesse em comprar ações da Apple. Porque com uma BDR você consegue manter os mesmos direitos e as mesmas obrigações previstas, né, pelas essas ações americanas. Ao invés de você se tornar um cidadão americano, morar nos Estados Unidos ou abrir uma conta numa corretora, um banco que te propicia, né, investir no mercado americano, você pode fazer isso pelas BDRs. Também vai ter um ticker. O que é um ticker? Um código que identifica essas ações da Apple lá na nossa bolsa, né, na B3, assim como qualquer outra bolsa. Então é um processo fácil, você tem um suporte de qualquer profissional, onde você abriu sua conta junto à B3, né, a corretora que você escolheu. Isso é uma BDR. Como eu já falei dos benefícios que uma ação entrega, então são os mesmos, tá? São os mesmos, mas é o processo para você investir em empresas que não são negociadas aqui no Brasil. Eu usei como exemplo apenas a Apple, mas você pode replicar ao redor do mundo, certo? Para você investir numa BDR. Existem outros títulos. Existem ADRs, mas ADRs já é ao contrário, para o americano investir nas ações de outros países. Existem GDRs, enfim, outros certificados semelhantes ao BDR, tá? Mas aqui para você entenda uma maneira de você investir em títulos estrangeiros, ações estrangeiras. Pronto, então falei tudo sobre ações e você entendeu. Por isso, nós vamos ficar por aqui neste vídeo, encerrando, né, fazendo um vídeo mais curto, para que você possa absorver melhor sobre o conteúdo de ações que você viu, que você já gostou, você vai querer sair correndo para saber um pouquinho mais sobre ações e quais ações investir. Tenha calma, tenha calma. Tem mais assunto para a gente ver no próximo vídeo, então peço para que você se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber as notificações, principalmente quando sair o próximo vídeo, tá? Vai lá, você pode me acompanhar pelas redes sociais, pelo Instagram, e caso queira dar uma olhadinha no meu site, adquirir o livro, corre também www.heronmarques.com.br. Vamos que já vem o próximo vídeo. Até lá!